E aí galera miçangueira, nós estamos aqui voltando mais uma vez aqui com o nosso canal Humanizar. Faz tanto tempo que a gente não gravava, que eu não gravava nenhum vídeo. E hoje nós vamos trazer um tema que há muito tempo eu gostaria de abordar aqui no canal, certo? Que é sobre o racismo, a ideia do racismo científico, como que esse sentimento, essa ideia na verdade, certo? Essa ideia surge, certo? E como o racismo ele se reproduz aqui no Brasil, como que em pleno século XXI, com todas essas, todo o avanço científico, com todo o avanço, digamos assim, intelectual do século XXI, como que tal ideia permanece viva em nosso meio e como ela se reproduz, de uma maneira tão sinuosa, né? Tanto quanto escondida no nosso meio, e às vezes a gente não percebe, certo? Muitas vezes a gente não percebe o racismo, mas quem sofre o racismo, esse sim percebe muito. Bom, para iniciar, antes de começar, eu gostaria de pedir que você já desse o like, se inscrevesse no canal se ainda não é inscrito, certo? Se ainda não é inscrito, já pode ir se inscrevendo, se você quiser, obviamente, certo? Mas vamos lá. Gostaria de abordar um pouco aqui sobre um artigo escrito por Gislene Aparecida dos Santos. Não estou lembrando exatamente o nome do artigo dela, mas você pode pesquisar aí selvagens, exóticos e demoníacos. Ele vai tratar um pouco sobre como o racismo vai surgir, como essa ideia do esoterismo, o olhar do europeu para outros povos, e viam esses povos como exóticos, às vezes não humanos, né? A gente vai olhar, por exemplo, como o chamado pai da história, da historiografia, Heródoto, vai tratar sobre os africanos, certo? Vai tratar eles como quase que não humanos, né? Como seres selvagens, como os europeus olhavam com um olhar pejorativos para povos diferentes dos europeus, para povos não brancos ou povos não ocidentais, de cultura não ocidental, certo? E é muito interessante como a Gislene Aparecida dos Santos vai abordar essa trajetória do esoterismo e como o esoterismo, esse sentimento, né, esse olhar para o exótico que os europeus tinham para com outros povos, vai se tornar naquilo que nós conhecemos hoje como racismo, certo? Principalmente depois da Revolução Científica, quando esses sentimentos e essas ideias acabam tendo lugar dentro de um pseudocientificismo, né? Dentro de uma ciência que buscava justificar esses preconceitos da Europa, né, para com outros povos. A gente vai ter o caso da eugenia, do darwinismo social, certo? Darwinismo social que foi ali, que teve lugar e como principal interlocutor, um dos principais, na verdade, interlocutores, o Herbert Spencer, certo? Onde ele vai categorizar a humanidade, né, vai classificar, né, a humanidade em diversos tipos humanos, em raças, certo? Raças diferentes. Aqui no Brasil nós também tivemos lugar para a eugenia, né? O que era a eugenia? Era você ter a possibilidade de dizer qual seria o comportamento de um indivíduo baseado nos fenótipos desse indivíduo. Era você ter a possibilidade de identificar, por exemplo, se alguém seria um estuprador, um ladrão, simplesmente pela cor da pele, pelo tamanho dos olhos, tamanho do nariz, tamanho da boca, entende? E isso também teve lugar aqui no Brasil, certo? Inclusive nós tivemos alguns nomes muito famosos, certo? Aí da eugenia, mas teve um dos defensores da eugenia,
um escritor muito famoso, Monteiro Lobato. Ele era um dos defensores, disse que ele era um dos defensores da eugenia. Nós vamos ter aí também o caso de Nina Rodrigues, certo? Que foi um dos grandes nomes, famoso inclusive internacionalmente, né? O Nina Rodrigues, que era um dos defensores também da eugenia. E essa eugenia, quando ela perde lugar no campo científico, ela passa a ter, passa-se a dizer aqui no Brasil que não havia racismo. Não existe racismo no Brasil. Isso é besteira. Passa-se então a dizer que não existia racismo no Brasil porque nós éramos um país de miscigenados. E se nós somos um país de miscigenados, não haveria lugar, portanto, para o racismo, né? Então, inicia-se uma trajetória e uma defesa do que ficou conhecido como democracia racial, que inclusive foi uma teoria elaborada e defendida por Gilberto Freire, certo? Portugal, inclusive, vai abraçar essa ideia da democracia racial, já visto que os portugueses acabam tendo um lugar muito especial dentro dessa teoria da democracia racial, tendo um local muito privilegiado, que é que o Gilberto Freire vai dizer, olha, que o português como um bom cristão, não poderia ser, portanto, racista. A gente vista que até ele mesmo até mesmo os portugueses eram povos miscigenados. Então não havia, portanto, um lugar para o racismo entre os portugueses. Então cria-se esse mito da democracia racial aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil nós vamos ter ainda essa ideia do homem cordial, que foi criada por Sérgio Buarque de Holanda, esse importante sociólogo brasileiro, que vai estar produzindo ali na primeira metade do século XX até o final do século XX, certo? E ele, vocês devem estar reconhecendo o sobrenome dele, né? Buarque de Holanda, porque ele é pai, certo? Ele é pai, faleceu, era pai do importante dramaturgo, do importante escritor, músico, sambista, certo? Chico Buarque de Holanda, né? Ele é pai dessa ilustríssima figura. E importante de igual maneira para o Brasil, né? Inclusive Fernando Henrique Cardoso, que também foi um importante sociólogo, brasileiro, vai dizer que o Sérgio Buarque de Holanda foi um dos inventores, um dos criadores do Brasil, porque ele se enquadra entre esses sociólogos que se preocupam nas questões da brasilidade, que vai estar pesquisando sobre a nossa brasilidade, sobre a nossa identidade cultural. Bom, mas qual o problema dessa questão do homem cordial? Primeiro, o que é o homem cordial? O homem cordial seria esse indivíduo que é movido pelo coração, pelo afeto, né? Seria esse indivíduo que dá um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro para agradar aquele que é seu amigo, aquele que dá um jeitinho para auxiliar aquele que é seu amigo, um indivíduo que é movido pelos afetos, certo? Não que isso aconteça no Brasil, porque no Brasil não há corrupção, né? Não há corrupção, a gente não fura fila, né? Isso não acontece no Brasil. Entretanto, qual é o problema disso? Isso significa dizer, acaba deixando a entender que essas características são próprias do brasileiro. Apenas o brasileiro dá o jeitinho ou seja, tem aquela malandragem para ajudar o amigo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, isso não é próprio do Brasil. A corrupção não é uma característica inerente ao brasileiro ou própria, onde só existe no Brasil. Não é assim que acontece, certo? Porque isso nos faz pensar, não há corrupção nos Estados Unidos, não há corrupção na Rússia, não há corrupção na Europa. Bom, não é bem assim que acontece, né? Não é bem assim que acontece. Mas enfim, Gessé Souza, agora a gente entra na questão da contemporaneidade, certo? A gente entra nessa questão da contemporaneidade dos nossos dias. A gente vai ter um sociólogo, que inclusive eu particularmente gosto muito, que é o Gessé Souza, o professor Gessé Souza, e ele vai estar escrevendo ele escreveu um livro chamado Subcidadania Brasileira.
Ele vai criticar, inclusive, essa teoria do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, onde ele vai dizer que nós temos meio que um complexo de vira-latas, certo? Haja vista que quando se produz algo sobre o Brasil, sempre olhamos com um olhar pejorativo para a identidade brasileira, certo? A gente olha com maus olhos a nossa identidade cultural, da nossa produção cultural. O Brasil não produz história, o Brasil não produz conhecimento, a nossa cultura é torpe, é porca, entende? A gente acaba olhando apenas para o outro, para os Estados Unidos, para a Europa, olhando sempre para cima, para o norte, certo? E não olhamos para o horizonte com bons olhos, certo? E isso acaba criando uma subcidadania. Nós acabamos incorporando apenas aquilo que vem de fora, e isso é um tanto quanto complicado quando a gente olha para o Brasil dessa maneira, né? Quando a gente olha para o Brasil, é um olhar racista, um olhar preconceituoso sobre aquilo que somos e quem somos, certo? Sobre aquilo que somos. Eu acho muito interessante o que ele vai dizer aqui, né? Ele vai dizer, olha o que o Gessé Souza vai dizer. O nosso pensamento social muda o racismo explícito da cor da pele para um racismo implícito, e por conta disso torna-se muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Ele vai dizer, onde reside o racismo implícito do nosso culturalismo? Ora, precisamente no aspecto principal de todo racismo, que é a separação ontológica entre seres humanos de primeira classe e seres humanos de segunda classe. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o racismo não é apenas uma separação por cor da pele, mas a separação entre indivíduos de primeira classe. Bom, aqueles que são bem nascidos, aqueles que têm todas as condições de ser um bom indivíduo, aqueles que não são dados à corrupção, aqueles que não são dados ao jeitinho brasileiro, certo? E aqueles que são dados à corrupção, aqueles que são mal nascidos, aqueles que estão à margem e, portanto, marginalizados, são marginais, né? Aqueles que são jogados às favelas e, portanto, favelados, certo? Então isso também é uma forma de racismo, né? Quando classificam indivíduos em primeira classe, os indivíduos de primeira classe, bem-nascidos, e os indivíduos de segunda, terceira, quarta, quinta classe, certo? E, portanto, mal-nascidos. Então isso também é racismo. E a gente acaba naturalizando essas classificações que nós temos aqui no Brasil. Certo? Nós acabamos reproduzindo, não só naturalizando, mas também reproduzindo essas máximas do racismo. Então a gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente faz, porque inconscientemente nós reproduzimos o nosso racismo brasileiro, esse racismo implícito. Nós temos sim bastante racismo explícito, né? Quanto à questão de uma segregação visual, certo? Mas o nosso racismo ele é bem mais violento porque ele é mais implícito, certo? Ele não se dá nos meios legais, como a gente teve o caso do apartheid na África do Sul, como a gente teve leis de segregação nos Estados Unidos, mas o nosso racismo ele é muito mais selvagem, ele é muito mais violento, porque nós naturalizamos e o reproduzimos, nós acabamos acreditando que não há racismo no Brasil. Isso é muito mais danoso, haja vista que nós acabamos fechando os olhos para esse problema tão grave no Brasil, certo? E acabamos continuando classificando os indivíduos entre primeira classe, os bem-nascidos, né, que vivem em bons bairros, que frequentam bons espaços, e acabamos olhando com maus olhos aqueles que estão à margem, que são mal nascidos, que vivem nas favelas, vivem nos subúrbios, que vivem à margem da sociedade, certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais, né? Um pouquinho mais sobre o que é o racismo. É um tema muito complexo, daria vários vídeos aqui pra gente abordar aqui no canal. Inclusive eu pretendo retomar esse tema outras vezes, certo? Então eu espero ter ajudado você, né? Se você ainda não deu o like, dá um like aí para ajudar a gente. Se você quiser, você é livre para fazer isso.
você também está convidado a se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm alguma dúvida sobre o racismo no Brasil. Então, obrigado, valeu galera miçangueira. Tchau, tchau.